Quando o presidente russo Vladimir Putin começou a nutrir grandes ambições no leste europeu, a Moldávia parecia um alvo fácil. Pequena, estrategicamente posicionada e atolada em divisões internas, o país parecia o próximo degrau no grande plano de Moscou. Era vista como uma vitória rápida depois da Ucrânia e um caminho para estender o poder russo ainda mais para o oeste. No entanto, até agora, com a guerra na Ucrânia se arrastando de forma implacável, a Rússia não só falhou em tomar a Moldávia, mas está lutando para manter o controle na Transnistria, a região separatista que pouca gente fora dali já ouviu falar. De repente, o plano reserva de Moscou para a expansão territorial virou uma nova dor de cabeça para o Kremlin. Para piorar a humilhação, a Rússia agora corre o risco de perder a Transnistria de vez. Vamos dar uma olhada mais de perto na situação. Comente com o número 1 se você apoia a Ucrânia, número 2, se apoia a Rússia ou o número 3, se você ama a paz. A Moldávia é uma faixa estreita de terra espremida entre a Ucrânia e a Romênia. Por décadas, essa nação tem estado entre as mais pobres da Europa, lutando para definir seu lugar depois do colapso soviético, dividida entre Moscou e Bruxelas, entre o leste e o oeste. Nos anos 90, enquanto outros estados recém-independentes se reerguiam, a Moldávia ficou presa em um conflito congelado. A fatia leste, ao longo do rio Tester, conhecida como Transnistria, declarou independência em 1990. E em 1992, as forças russas de manutenção da paz chegaram, fortalecendo a influência de Moscou na região. Desde então, a Transnistria ficou em um limbo, com seu próprio governo, exército, moeda e até bandeira. Mas no palco internacional, ela continua reconhecida como parte da Moldávia. Para a Rússia, a Transnistria serve como um peão estratégico, um jeito de pressionar a Moldávia, ameaçar seu governo e manter influência em um canto esquecido da Europa. Avançando rápido para 2022, quando a Rússia lançou sua invasão da Ucrânia e a Moldávia se preparou para o pior. Relatos se espalharam sobre tropas russas se movendo pelo sul da Ucrânia, e boatos começaram a sugerir que Moscou poderia atravessar o rio Dniester, tomar a Moldávia e, no final das contas, libertar a Transnistria. Vozes pró-russas vibraram com a ideia, enquanto líderes ocidentais alertavam sobre a abertura de uma nova frente. Mas, mês a mês, o roteiro se inverteu. Em Moscou, a retórica de Putin ficou mais afiada. Em discursos, a Moldávia era retratada como um irmão desgarrado, manipulado pelo Ocidente para semear divisão. A mídia russa soltou uma enxurrada de histórias sobre falantes de russo oprimidos, fascistas em Chisinau e a necessidade de proteger a Transnistria da expansão da OTAN. O legado soviético ainda pesa muito em algumas mentes. Para os linha dura na Rússia, perder a Moldávia significa abrir mão de uma zona de amortecimento vital, perder a cara e ver a influência ocidental rastejar até as fronteiras russas. É por isso que a invasão da Ucrânia foi vista como um precursor de um golpe similar na Moldávia. Na verdade, imagens de satélite mostraram forças russas se acumulando perto da fronteira Ucrânia-Moldávia, enquanto líderes transnistrianos intensificaram os apelos por ajuda de Moscou. Especialistas ocidentais avaliaram que unidades russas poderiam usar o território para avançar em direção a Odessa ou como base para operações no sul da Ucrânia. Jornais especularam sobre a criação de um corredor de terra do Donbas até a Transnistria. Naquelas semanas tensas, o governo moldávio agiu mobilizando forças, buscando apoio da União Europeia e da OTAN e apertando os controles de fronteira. Mas um giro inesperado aconteceu. O avanço russo na Ucrânia parou. O grande plano começou a desmoronar, não só em Kharkiv ou Luhansk, mas reverberando até a Moldávia. A Transnistria, outrora vista como uma fortaleza sólida,
agora virou um peso morto. À medida que as esperanças de uma vitória rápida na Ucrânia se dissipavam, a Moldávia viu sua chance. Em vez de entrar em pânico, seus líderes agiram com uma clareza e velocidade raras. A presidente Maia Sandu, eleita em uma onda pró-europeia, reuniu apoio da vizinha Romênia e da Ucrânia. O governo acelerou reformas de segurança e defesa, perseguiu o status de candidata à União Europeia e intensificou as campanhas anticorrupção. Até o parlamento moldável, há muito um ninho de nostalgia soviética, começou a aprovar leis pró-ocidentais em ritmo acelerado. A sociedade moldávia também está mudando. Uma enxurrada de refugiados de guerra da Ucrânia chegou, trazendo relatos em primeira mão de bombardeios russos. Ao ouvir essas histórias, jovens moldáveis se voluntariaram para unidades de defesa civil. Prefeitos locais penduraram faixas de sem guerra em praças de cidade que antes eram enfeitadas com bandeiras soviéticas. O abismo ideológico entre a Moldávia e a Transnistria se alarga a cada dia. A era da diplomacia discreta ou acordos nos bastidores acabou. Agora o governo condena abertamente a interferência russa, enquanto líderes transnistrias, sentindo o vento mudar, adotam táticas de Red, implorando por negociações com Kinalinal e pressionando Moscou por compromissos mais firmes do que promessas vazias. No entanto, alguns residentes da Transnistria parecem incertos. Pesquisas mostram um apoio crescente à neutralidade, à integração com a União Europeia e à convivência pacífica. Laços econômicos com o resto da Moldávia ficam mais atraentes do que as remessas russas. Mais crucialmente, a adesão acelerada da Moldávia à União Europeia agora serve como o principal veículo para a reunificação. Embora Bruxelas diga que a entrada depende informalmente da resolução do conflito da Transnistria, citando Chipre como precedente, a posição oficial de Chisinau, apoiada pela presidente Sandu, é entrar como um Estado unificado. Realidades econômicas impulsionam a mudança. Desde 2016, empresas transnistrias foram incorporadas à área de livre comércio profunda e abrangente da União Europeia-Moldávia. Como resultado, mais de 80% das exportações da Transnistria agora fluem para a União Europeia, com a economia da região se alinhando totalmente à estabilidade e previsibilidade da Europa, não ao mercado russo em contração. Esse ímpeto econômico dá a Chisinau uma ferramenta potente e pacífica para puxar o território de volta para sua órbita legal e econômica. Se algo, a guerra galvanizou a sociedade moldávia e colocou a Transnistria em alerta. O Kremlin, vendo sua influência se esvair, tenta atiçar tensões. A mídia estatal russa vende histórias de fascistas moldávios e ocupação ocidental, mas no chão, poucos locais compram isso. Por 3 décadas, a Transnistria foi o as na manga da Rússia, uma zona cinzenta onde o Kremlin podia flexionar músculos. Forças russas, com até 1.500 tropas, treinavam unidades locais e blindavam a área da pressão da União Europeia ou da OTAN. Mas agora, as desgraças de Putin na Ucrânia voltaram como um bumerangue. Linhas de suprimento para a Transnistria estão sufocadas por defensores ucranianos. Unidades russas na área, outrora gabadas como pacificadoras, ficam cada vez mais isoladas, com logística frágil e moral em baixa. Relatórios de inteligência ocidental indicam que até comandantes russos na Transnistria temem um corte total. Politicamente, líderes transnistrianos enfrentam dilemas em múltiplas frentes. O presidente da região, Vadim Transniskelski, publicamente clama por diálogo construtivo, recuando de velhas conversas sobre anexação à Rússia. Alguns até estendem a mão discretamente para diplomatas da União Europeia, buscando garantias para locais se Moscou os abandonar. Pressões econômicas aumentam também.
A economia russa, atingida por sanções, não pode sustentar subsídios fartos. Preços de gás,